Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje é dia de resolver problemas? Hoje é um grande dia para resolver. Ele que tem nome de lutador do UFC, é o cara mais tatuado do Brasil, já teve treta gigante comigo. Hoje é o dia de resolver. Hoje é o dia de resolver. Anderson Silva! Salva de palmas para ele! Seja bem-vindo! Seja dócil, viril como Jesus. Vira aí, ó. Seja dócil e viril como Jesus. Toma o seu lugar. Ah, e foi na hora ruim. Olha lá, rapaz. Quantas tatuagens você tem, Anderson? Perdi as contas. Perdeu as contas? Quando que você perdeu as contas? Você contabilizou quantas? 41. 41? Depois disso já fez mais de 20? O corpo já está quase todo fechado, por isso que É eu parei. mesmo? Mas não vai fechar a testa aqui não, só vai até... Não, até estou tirando do rosto. Tá tirando do rosto? Por que você está tirando do rosto? É impulso mais da juventude e teve decisões que não são coerentes assim com o momento que você está vivendo, entendeu? Você acha que a tatuagem é tipo um registro de tribo? A pessoa, às vezes, ela não está se sentindo numa tribo, ela quer fazer o... Sim, no meu caso foi uma afirmação de identidade, assim, querer demonstrar aquilo que o meu pai não formou em mim. Aí a maioria delas fala de família e de valor meu, né? Então, quando você se torna pai, você esquece... É o que eu sempre ensino. A vingança, a sua orfandade, é você se tornar o pai que você não teve. Você não tem que provar nada. Como é que é? Repete assim que você... Eu gostei desse aí, como é que é? A maior vingança que você pode exercer contra a sua orfandade é se tornar o pai que você não teve. Se tornar o pai, que aí é a vingança, ou seja, você deu fruto. É isso. Boa. Quem é o Anderson Silva, para quem está assistindo a primeira vez? Pergunta, hein, mano? Um cara que ama Jesus e que luta para desgastar toda a sua vida para que Jesus seja conhecido e glorificado. Meus erros e os meus acertos pertencem ao amor que eu tenho por ele. E quando que você conheceu Jesus? Há 24 anos atrás, num show do Planet Hemp. Aí é loucura. Como é que faz para conhecer Jesus no Planet Hemp? Me explica. Acho que foi Planet Hemp, Nação Zumbi, sem o Chico Science, que já tinha morrido, e Mundo Livre S.A. em Brasília. Então não levei meu baseado, me deram um baseado com merla, aí eu fumei e tive a maior lombra que eu já tive na minha vida e uma visão do inferno, assim, debaixo das minhas pernas. Visão do inferno. Como é que foi? Bicho, eu só desesperava, gritava, me segura, eu tô caindo num buraco. Tiraram foto na época, né, não tinha tecnologia nem que a gente tem hoje. Aí revelaram e me deram a foto. Que coisa horrorosa. Aí eu peguei as fotos, coloquei dentro de uma Bíblia católica que tinha lá em casa. Metade Jesus, metade o Papa, né? Aí quando eu cheguei do trabalho, minha mãe com a Bíblia no colo. Putz, velho, pegou a foto. Nordestina brava, de ir pra cima e dar porrada, sabe? Ela só falou bem assim: por tudo que eu sofri para criar você, eu não mereço isso. Aí foi o soco de... Ali começou a tristeza segundo Deus, entendeu? Para que eu use isso, para que eu estou aqui. Mas a pancada foi essa visão mesmo do inferno, literalmente, que eu tive. E como é que era a visão? Você lembra? Não. Não lembro. Só lembro do de desespero. Fogo. Do Só desespero. o desespero. E aí? Aí você viu a visão do inferno e você falou, minha mãe agora deu tranco, que é pior que a visão do inferno. Aí essa tristeza, assim, tinha uma praça lá em Brasília, tem ainda hoje, chama Praça do DI, que a galera rock and roll se encontrava na quinta, só voltava para casa segunda-feira ou domingo. Todo final de semana tinha show. Aí nessa não teve show e alguém falou assim, tem show numa igreja. Tem show de rock dentro de uma igreja. Eu falei, putz, velho, dentro de igreja? Mas não tem o que fazer, vamos. Aí não rolou mesmo, um show dentro da igreja, foi massa. E a última banda que tocou, velho, ainda lembro do refrão, o cara pulava igual um lunático e gritava, Jesus Cristo reina. Aí eu tava com a menina massa, ficando dentro da igreja. Aí tinha os caras na sombra, assim, né, velho? Falei, velho, que é aquele pessoal nas sombras, assim, era a galera da intercessão. Eu fiquei endemoniado intelectualmente. Pira um negócio desse? Porque quando você vê alguém endemoniado,
Mas eu fiquei endemoniado na razão, velho. Fiquei tão indignado que eu empurrei a mina. Meu apelido era Caveira, né? O que foi, Caveira? Não. E fui embora, velho. E ali começou esse buraco ali do tamanho de Deus. Aí um belo dia, não tinha nada para fazer. Aí eu no centro da cidade ouvi um barulho, tinha uma escadaria, desci. Quando eu fui ver era uma igreja. Aí quando eu fui ver quem estava ministrando o louvor era o vocalista da banda, velho, do show de rock. Aí eu não lembro mais de nada, só lembro de estar diante do púlpito lá, chorando, entregando minha vida a Jesus. Há 24 anos Há atrás. 24 anos atrás. E o que é o maior desafio seu como cristão? Evangelizar evangélicos. Evangelizar evangélicos. Fala mais sobre isso. Tentar discipular quem Jesus não converteu é a mesma coisa de tentar fazer um peixe voar. A instituição evangélica está cheia de pessoas convencidas que são de Deus. Até Pedro andava com Jesus e não era convertido. Mas isso ganhou uma grande escala, né? Hoje em dia. As pessoas frequentam galpões e afirmam que pertencem a ele, entendeu? Então, a maior dificuldade é você falar coisas óbvias para alguém que se diz evangélico, e esse óbvio quase ser compreendido como uma heresia. Isso desgasta muito. Você que está assistindo, o Anderson é pastor, ele é um cara muito forte no social, ele criou maçonaria. O que mais que você criou? 30 projetos e causas, assim, mais ou menos. Uns 30? É. O que é a coisa que você viu na Bíblia, que você ensinou, e depois você falou, cara, eu estava 100% errado, você lembra disso? 100% errado não, né? Mas quando a gente entra numa paixão ali, num rema, vamos falar dessa questão da masculinidade. Isso me batiza desde sempre, né? O órfão tem isso. Pô, não tive pai, decidi ser homem quando vi o nariz da minha mãe quebrado, quando eu tinha 8 anos de idade, entendeu? Um soco que meu pai deu. E essa porção, ela me acompanha. Aí em Cristo eu entendo o que é ser um homem e ensinar isso a outros. Uhum. Mas o arrependimento, ele sempre vem sobre qualquer assunto que você tem, qualquer rema que você tem, qualquer assunto que você tem uma revelação profunda, você vai com toda a paixão, mas quando você vê o resultado, você fala, nesse assunto masculinidade, um arrependimento que eu tenho é que transformei muitos caras, mundo afora, fiz uma turnê de pregações pela Europa, levei meu filho mais velho, aí lá em Londres ele deu um feedback para alguém, né? Eu falei, nossa, eu sabia que meu pai era útil para o reino, mas eu não sabia que era essa proporção, porque cada conexão, cada aeroporto, cada restaurante que ia, tinha alguém chorando, me abraçando e grato, entendeu? Mas o oposto também é verdadeiro, teve muito cara que aprendeu comigo a ser homem na aparência, ter cara de homem, né? Botar uma barba, aparentar ser másculo, mas no final das contas não consegue ser quebrantado como Jesus. Por isso essa camiseta, né? Essa frase que é minha, seja dócil e viril como Jesus. Aí tem um cara que vai ser dócil, dizendo, olha, o cristão tem que ser pacífico. E às vezes não é isso, às vezes você não é pacífico, às vezes você é um covarde que quer uma base bíblica para ser covarde. Porque esse mesmo Cristo que é amoroso é o leão da tribo de Judá. Então quem manda é o freguês. Você quer o quê? Você quer um cara dócil? Eu consigo ser. Mas se você quer um cara viril, eu também consigo ser. Então o arrependimento é justamente isso. Às vezes o cara pega parte do seu ensino e leva para um extremo e diz que você que é o mentor daquela parada, entendeu? O que é o maior arrependimento seu, assim, de tudo que você já usou essa voz, a instrução que você tem na palavra, o que você mais arrepende de ter feito, desde o dia que você apareceu na internet até hoje? Me indignar momentaneamente sem compreender totalmente o porquê a outra pessoa faz o que faz. Vou te dar um exemplo. Um dos 30 projetos se chama Nossas Histórias Curam, onde eu dou amparo jurídico e psicológico e psiquiátrico e financeiro a vítimas de crimes sexuais cometidos por pastores. E nessa eu saí na porrada com a instituição evangélica mundial, né? Parte dos pastores ou tem ódio de mim ou medo de mim, que eu levantei o tom. E defender a vítima se misturou com a suposição que eu sou caçador de pecado de pastores. E eu também fiz pouca questão de me explicar. Eu sei que eu fui para porrada, saí na mão.
E nessa, tem caras no pecado, caras no erro, que estão lá por falta de espelhamento, de referência, que nunca viram de uma outra maneira, que nunca aprenderam de uma outra maneira. Então, talvez a coisa que eu mais me arrependo é que eu sentei a porrada num pastor que quer mudar, mas recorre a quem? O próprio Espírito Santo um dia. Eu indignadíssimo, e ele falou, se o cara que você confronta se arrepender, ele procura quem? E por incrível que pareça, ele quer você. Mas você está tão indisponível na sua radicalidade que se ele se arrepender, ele sabe que ele não pode contar com você. Ele quer você. Ele ama a sua postura, ele ama o amor que você tem a Jesus, ele ama o amor que você tem à família, aos filhos. Ele quer você. Mas você radicalmente está indisponível para esse cara. Aí aí você tem que entrar numa mudança de rota, de ser sério, chamar o erro pelo nome, confrontar mesmo, apoiar a Quantos vítima. pastores foram presos com as denúncias que você fez? Aproximadamente 12. 12. O que você sentia na hora que você viu um pastor sendo preso? Era o pior dia da minha vida, né? Porque Deus ungiu aquele cara, e aquele cara amou Deus um dia, Deus amou aquele cara, entende? Mas o que eu entendo? Que a instituição evangélica, ela se comporta assim, ó. É pecado. Ok, nem todo pecado é um crime, mas o crime não pode ser tratado só como pecado. É o melhor lugar para um pedófilo, um abusador, um agressor se arrepender é no amarelo, é no seguro, numa cadeia. Não quer dizer que a vida dele acabou. Quer dizer que você tirou todas as escoras que ele tinha, para ele ir lá no fundo do poço e decidir sair de lá, entendeu? Então é um ato de amor a todos. A vítima, a igreja, a sociedade, é o próprio agressor. É um amor a ele, tipo, é um radicalismo dizendo pare, entendeu? Mas eu sei que muitas vezes eu passei do limite nesse confronto, entendeu? Tipo, é como se eu fosse um sniper, velho, mas estava voando bala para culpados e inocentes, entendeu? O que é a coisa mais fabulosa que você conhece da Bíblia? O que mais me emociona no Evangelho e na Bíblia é o que a teologia chama de cristologia. É como Deus infinito cabe em uma humanidade. Então, me buga a cabeça pensar que Jesus Cristo, o verbo de Deus, o logo de Deus, cabe num corpo. Se limita a ele, entende? É o que mais me maravilha, é o que me quebranta, é o que eu choro de emoção em pensar que eu estarei diante desse fenômeno um dia. Um Deus com um corpo. Você acha que Jesus volta quando? Eu não sei, e eu sempre pergunto, até quando me perguntam, qual a sua visão escatológica? Eu falei, velho, não morra 2 vezes, não me interessa. Eu quero viver para a glória de Deus, e se for hoje, eu quero estar pronto. Então só não morra 2 vezes. Se for morrer, morra só a primeira no corpo. Não morra a segunda. Às vezes ele quer que você ressuscite, às vezes pode morrer 2 vezes, não. Aí nesse caso passaria a ser a terceira, né? Assim, essas conjecturas, a minha visão teológica ela é mais pragmática. Eu me entrego àquilo que é prático. Eu chamo isso de igreja de segunda-feira. Se não me ajudar na segunda, eu não perco tempo. Não entrego minha energia, entendeu? Se o cristão normal não conseguir levar para a prática, você acha perda de tempo? Total. Velho, você acredita que a gente pensa igual. Uma das coisas mais inúteis do mecanismo evangélico é o domingo, pô. É como se nós fôssemos devotos em um dia e ateus não confessionais durante 6, velho. Essa é a tragédia. Quantos brasileiros nós temos no Brasil? Quantos milhões? 212. 212, ok? O IBGE diz que nós somos 74 milhões de evangélicos, velho. Não bate, pô. Tem sal demais para estragar a comida do Brasil, pô. Olha o Brasil, pô. Olha o presidente atual do Brasil, pô. Olha o valor, velho, do brasileiro que diz que a corrupção é política. Tá errado, velho. Esse sal não é sal, pô. 74 milhões de evangélicos, velho, é 2 brasileiros e meio, aproximadamente. Para um crente, velho, todo mundo tem família, todo mundo tem parente, todo mundo volta para casa, velho. Então, se eu sou quem eu digo que eu tenho uma esposa e 4 filhos. Eu dobrei a meta, pô. Então, ninguém precisava evangelizar, ninguém precisava fazer missões. Está errado na base, velho. E o problema
o maior inimigo do evangelho de Deus hoje na terra é a igreja evangélica. Como é que é? Você acha que esse é o maior problema? É o maior inimigo. E o que tem que fazer? Voltar para o óbvio, para a Bíblia, para Cristo, para o Espírito Santo. Você acha que os caras, todo mundo começa correto e depois no meio do caminho, essas lideranças perdem o coração? O que você pensa? É embriagante demais. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu comecei a apoiar as vítimas, eu estava produzindo de 100 a 180 mil por mês com palestra, livro para os evangélicos. E eu precisei tomar uma decisão, porque muitos pastores que eu ajudei a prender me levavam para pregar. E me Levavam antes. E me davam 10 mil de oferta, 20 mil, 15 mil. E eu falei, pô, uma bênção, né? E como eu sempre fui social, parte disso eu entregava para o órfão e para a viúva. Mas já era um mecanismo de autoproteção que o cara tinha. E ali eu precisei tomar uma decisão. Quem toma uma decisão de abrir mão desse lugar sem temor de Deus? Porque é o lugar, e eu era o mais fraco, tá? A secretária de um dos pastores mais relevantes no país diz, no carnaval, só de agenda, ele faz 600 mil. Ninguém sai desse lugar, pô, se não for por amor ao Senhor. Eu falei, cara, no fim também é dinheiro de sangue. Eu estou levando dinheiro para casa, para os meus filhos, para os projetos sociais, e o cara está ocultando esse tipo de postura, entendeu? E eu saí desse lugar, e ninguém sai desse lugar. Então, todo mundo começa bem, mas Mamon é brutal, né, velho? Aí a gente passa a não mais trabalhar para Cristo e passa a trabalhar pela nossa própria grandeza. Vamos lá, agora você vai entender, tá? Sabe quantas denominações, congregações, seitas e divisões existem no meio protestante? 6 mil? 44 mil. Vamos lá, tá? O protestante, o evangélico. O católico não é de Deus, ele vai para o inferno, ele adora Maria. Todo católico crê que só existe uma igreja. A missa começa com essa saudação. Una, santa, apostólica, católica, igreja do Senhor Jesus. Certo? O católico, na visão protestante, é do diabo e vai para o inferno. Mas para o católico, com todos os seus problemas, diz só tem uma. E o evangélico diz, nós estamos certos. E mais certos que os católicos. Somos 44 mil. A idolatria a Bolsonaro, por exemplo. Olha, não, a gente tem que eleger o Bolsonaro para que o Brasil seja do Senhor Jesus. Calvinista ou arminiano? Batista ou presbiteriano? Missão integral, anglicano, da Universal, da Deus é Amor. Então, do tipo assim, ó, nós nos mataríamos se Jesus fosse Senhor do Brasil. Um exemplo. Por quê? 44 mil divisões teológicas e a gente teima em insistir que nós estamos certos. Esse 44 mil é um dado mundial? É um dado mundial, só dá um Google. 44. 44 mil. E qual que está certo? Cristo está certo. É do tipo assim, ó, com isso eu não estou dizendo, então tem que sair fora das instituições. Não, todo lar possui uma casa. Mas o que eu estou dizendo, a vida não está na casa, não está na alvenaria, não está no galpão que você congrega, a vida está no lar, a vida está na comunhão, a vida está nas relações. Não está se é batista, se é presbiteriano, se é numa praça que você congrega, se é numa sala, se é numa igreja de 20 mil membros. O que eu estou dizendo é que a vida não está no galpão nem no CNPJ. A vida está em Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Então você tem essa consciência, entendeu? Já teve gente assim que foi bem, talvez desonesta ou intelectualmente ou malvada de pegar e falar mal de você, e você viveu uma crise assim absurda na internet? Já. Sim. Teve. Uma treta que eu tive com o Iago Martins, 2D de teologia, né? Porque, por exemplo, eu ensino essa questão da masculinidade. Aí o cara, tipo assim, a gente tinha acesso, a gente trocava uma ideia, e o cara na maldade vai e me vende lá como machista, o cara que ensina como oprimir mulher. Cara, num ano eu atendi 96 vítimas de crime sexual, entendeu? Então assim, ó, por maldade, tipo, vou vender o cara aqui para poder hypar em cima dele. Mas você acha que é maldade da parte dele? Ele parece ser tão gente boa e tal. É, assim,
muitos amigos me alertaram antes, né? Muitos pastores, cuidado, está se aproximando, cuidado, 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 cuidado. Então, é uma maldade que é imaturidade. Não é uma maldade maligna. É uma maldade do momento histórico que a pessoa vive. Do tipo assim, para que eu cresça, eu tenho que afundar o outro, entendeu? Não é uma briga pelo zelo. Que do tipo assim, eu tenho falhas, mas eu amo Jesus, então o meu excesso com bom senso, com Bíblia, com o Espírito Santo, ela é resolvida, porque eu não entro num atrito por causa de ego. Eu entro num atrito por causa da glória de Jesus. Se eu achar que algo está errado, velho, eu viro um trator. Mas isso não significa que eu não volte atrás, porque quando o bom senso vier, o equilíbrio vier, a Bíblia vier, o Espírito Santo vier, um conselheiro, um ancião vier e dizer, velho, a esposa, que é o segundo Espírito Santo, opa, isso aqui está desequilibrado, eu volto. Agora, se você consegue ficar obstinado ali numa ideia, porque, por exemplo, um papo que a gente trocou ontem, cara, toda mentira de um homem é manifesta na sua família. Então você pode discordar o que for, mas você fica meio em crise coçando a cabeça, velho, se esse cara está errado, porque a conclusão na família dele não é de acordo com aquilo que eu penso. Então isso tem que deixar você em dúvida, pô. Então se o Anderson está lutando para amar a mesma mulher, 19 anos, é pai de 4 filhos, até que se prove o contrário, uma reputação ilibada, o cara já pregou o evangelho em 40 países, então será que é lícito o que eu estou pensando e falando sobre o cara? Então tem que deixar você em dúvida, entendeu? Não que você não você protagonizou, você botou um alvo, não que você não seja um alvo, mas a verdadeira crítica, ela tem que ponderar não só o que você fala num certo momento, mas tudo que você representa, pô. Você tem que ponderar isso, entendeu? Então tem coisas, óbvio, né, velho, que machuca, e hoje numa geração de cancelamento, óbvio, né? Mas, por exemplo, sem esse sofrimento, eu também não podero o sofrimento que eu causo, vez ou outra, também na vida de outras pessoas. E você quer continuar causando? Porque você é um cara polêmico, assim, você quer falar, você sai arregaçando e falando. Você acha que essa é uma postura bem-vinda para um tempo talvez novo que você vai viver? Você acha que tem que continuar desse jeito? Cara, envolveu a glória do Senhor, eu viro Hulk em 5 segundos. Eu não digo que eu não entrarei em nenhum conflito. Óbvio que você tem que ser um homem de guerra, um homem de paz, mas preparado para a guerra. Eu estou disponível. Eu não sou de briga, eu sou de guerra. A guerra é sobre Jesus, a igreja, o futuro e o legado. Então, do tipo assim, eu prefiro a paz. Mas, velho, se você me chamar para uma guerra que compensa, 5 segundos eu estou pronto para ela, né? Mas óbvio que as más experiências fazem você ponderar o porquê do outro. Então, coisas radicais que eu já fiz, hoje eu conto até 1000. Porque você tem que analisar todo o ecossistema, todo o cenário do cara, a história do cara, entendeu? Não é um simples momento que me ativa. E para me prejudicar nessa questão dos meus radicalismos, eu sou pai de 3 autistas e há 2 anos fecharam tardiamente aquilo que explica a minha história, né? Eu sou TDAH combinado, o hiperativo, o impulsivo e autista nível 1 de suporte. Então, tanto o TDAH como o autista, eles têm hiperfoco e rigidez cognitiva. Então, o que é rigidez cognitiva? Você é inflexível no que você pensa. Você botou um negócio na cabeça e até que o Espírito Santo pegue um martelo e arrebente com você, você não está disponível a pensar diferente. Entende? Então, a questão do abuso dos pastores. Você entra numa visão de túnel, velho, você não quer saber de nada, você sai arrebentando tudo que está ao redor, culpado, inocente, e vai atropelando até que o próprio Senhor pega uma marreta, te quebre de volta e diz, calma aí, entende? Então, para mim hoje, o que eu aprendi nos últimos anos, nem todo pecado é uma questão de caráter. O rei Davi, vamos lá, tá? Rei Davi hoje. Olha, o rei Davi abriu uma igreja em São Paulo. Tu ia congregar com ele? Ah, que igreja é essa nova que abriu? Ah, o pastor que matou o marido da mulher para transar com ela. Quem ia congregar? Ninguém, pô. Ninguém. Pior que vai. Não ia, pô. Ah, vai? Tipo, não, vai nada, pô. Vai. Não, porque assim, se fosse adultério, só adultério, a gente até iria. Mas o pastor matou, velho. Cara, tem igreja de Satanás, os caras vão. Aí, velho. Tem muito filho de Caim para ir, entendeu? Aí o que piora? A Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus.
Então, por exemplo, na minha rigidez cognitiva, pecado é caráter. Aí Deus tem que te quebrar, te enlouquecer, te colocar perto da loucura ou perto do pecado para te ensinar o seguinte: nem todo pecado, meu filho, é uma questão de caráter. Sei lá, eu bato muito na questão da pornografia masculina. Aí você, vagabundo, não sei o quê, bababá, bababá. Velho, Freud diz que um dos primeiros escapes a uma pressão mental que o ser humano sofre é o sexo, pô. Nem sempre é caráter, o cara pode estar em depressão, o cara pode ter uma esposa megera que negocia o sexo com ele, o cara pode estar mal, o cara pode estar num processo de falência financeira, entende? Aí do tipo assim, quem quer ouvir o porquê do pecado do cara? Então, o que eu aprendo nos últimos anos com as minhas posturas cara, humaniza mais a tratativa. Primeiro ouve e depois fala. Não fala primeiro, entendeu? Ouve primeiro. Um dia me mandaram um vídeo, você me chamando de satanista e tal. Eu falei, cara, o que esse cara tem para ficar falando que eu sou satanista? O que você sentia na hora ali, falando, não, ele é satanista? O que era aquilo? Toda a minha treta contigo começou em 2018 com um devaneio que você compartilhou com outro pastor sobre inerrância bíblica. Automaticamente eu concluí, qualquer coisa nesse cara que aparente ser polêmico começa nesse ponto. Então, qualquer coisa que você falasse ou fizesse que saísse da normalidade, eu dizia, nasce aqui, o problema dele nasce aqui, então não é um bom cara. E quanto mais... eu acredito que o nosso perfil é o mesmo. Quando a gente é desafiado, a gente não leva desaforo para casa. Então, se não for o Espírito Santo amolecendo a gente vai para o pau. Então, virou essa troca de farpas. Às vezes, de lá, de cá. E, velho, o maloqueiro é ativado, tanto aí quanto aqui, entendeu? Então, a gente faz a guerra refinada, teologicamente, intelectualmente, mas a alma de maloqueiro é a mesma. É ali, até que o Espírito Santo fala, ei, você não é um maloqueiro não, entendeu? Você é um príncipe do reino e por aí vai. Mas tipo, você então, falava assim, cego assim. Não, vamos lá. Você perguntou o porquê. Dentro do meu coração, na presença do Espírito Santo eu falo, eu só queria defender a igreja do Senhor Jesus, julgando que você era um anátema. Então, do tipo assim, eu quero tocar o coração da audiência dele que de fato ama a Jesus e a Bíblia. Se ele tiver errado, eu protegi. Se ele tiver certo, um dia eu me arrependo. Se ele não for um bom homem, eu protegi o povo de Deus. Se ele for um bom homem, um dia eu entendo isso e a gente alinha os fios do bigode. Entendeu? Então é um erro por excesso, como Paulo. Quando eu vi a treta de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, eu falo, não, vamos relaxar. O pau sempre quebrou na família de Deus, entendeu? Pedro e Paulo também quebravam o pau, né? Para quem está assistindo, não sabe. A gente resolveu isso lá em casa ontem no almoço. Acho que foi um grande momento de cura. Palavras pesadas que você falou, machucou muito a Carol no passado, e a Carol estava na mesa ontem e eu senti uma glória de Deus ali lavando a alma dela. Acho que você foi homem para falar e para corrigir. Sim. Isso para mim é o que interessa. E ontem eu abri uma garrafa de vinho em sua homenagem pela postura e escrevi, né? Você assinou nela, todo mundo estava presente, escrevi Salmo 23. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça e o cálice transborda, e o finalzinho é maravilhoso. Tem só 6 versículos no Salmo 23. Bondade e misericórdia me perseguirão por todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aí a gente estava rindo junto. Eu fiquei imaginando o tanto que o mover de Deus perde quando homens e mulheres de Deus resolvem querer fazer gestão da vida do outro. Eu lembro que você estava obstinado, né? Agora você me explica. Você já falou disso, né? Mas você está explicando para todo mundo. Eu orava assim, aconteça o que for, esse cara vai sentar na mesa da minha casa e ele vai pedir perdão. E o mais interessante é que eu levei testemunhas ontem para sentar na mesa e elas estavam pedindo perdão para ele também. Um falou, eu queria arrancar sua cabeça. O outro, quero te pedir perdão porque eu realmente fiquei muito chateado de ver o jeito que você falou com o Pablo. E eu fiquei pensando, Deus, qual o propósito disso tudo? Aí o Senhor ministrou no meu coração. Foi muito forte, ficamos várias horas, até às 4 da tarde na mesa, eu acho até às 5. E o Senhor falou, é tempo de reconciliação.
É tempo de resetar o odômetro. É tempo de você ser isso que eu estou sendo agora com você diante dele. A Carol também orou. Um dia o Anderson vai sentar na nossa mesa e vai se arrepender de cada palavra. Resumindo, o Salmo 23 existe. E para você não ter dúvida sobre mim, se a Bíblia tiver escrito que o Jonas engoliu a baleia, e nem está escrito baleia, né? Está escrito peixe, eu estou dentro. Procurei erro na Bíblia. Tem muito erro, mas o maior é eu não viver 8.000 promessas está lá dentro. E assim, eu sempre entendi seu lado. Até que a minha esposa foi testemunha, você ouviu ontem. Por mais que você me xingava de satanista, de uns cambal, acabava comigo. Eu assisti um vídeo ou outro e falava, esse cara é massa. Ela falou, você é testemunha disso. E ninguém entendia. Eu sei que quando a gente está obstinado em alguma coisa, a gente, com uma visão de mundo, a gente, às vezes, até dá a própria vida por uma visão de mundo. E eu amadureci. Eu vi você amadurecendo também. E eu vejo que é um tempo que o Senhor quer acelerar. E é por isso que Ele está fazendo reconciliação. Eu vejo, através dessa reconciliação que aconteceu na nossa mesa, da nossa casa ontem, eu vejo que é um tempo de pessoas que estão machucadas se manifestarem, pessoas que machucaram se manifestarem, para a gente não ter discussão teológica. Não tem 40.000 divisões teológicas, você mesmo falou? Quem que está certo, meu Deus do céu? A gente não tem que fazer gestão uns dos outros, a gente não tem que mandar uns nos outros. Eu lembro que algumas tentativas minhas de aproximar de você para a gente resolver isso aí, eu queria mandar. Eu falava, mas não estou querendo entrar debaixo da sua gestão, eu quero resolver um problema com você. E eu te pergunto, não sei como você vai responder isso, mas tem pessoas que você gostaria de pedir perdão, olhando para a câmera e falar, pô, cara, eu não preciso de você também explicar que é por causa de autismo e nada, porque você é um cara inteligente demais. A Carol falou um negócio, até dei uns parabéns para ela hoje. Na hora que eu estava colocando a roupa para vir, eu falei, você falou aquilo para o Anderson, foi tão profundo. Ela o quê? Que o autismo você tem um problema, mas você tem algo que pouca gente tem na Terra. Você tem um hiperfoco absurdo. E é por isso que você consegue ver a Bíblia de um jeito. Você consegue ver coisas que as pessoas que estão... Aquelas que comem rápido tudo e que lê a Bíblia parecendo que são obrigados, você não. Você consegue ter um foco por conta do autismo tão absurdo que você não está pensando duas coisas. Então, tem a parte ruim, mas tem uma parte que poucas mentes medianas conseguem. Sim. Então, você meio que ganha uma qualidade de um super cérebro, de, peraí, deixa eu focar nisso. Até que você focou em mim e ficou meses me batendo. Eu quero te falar que da minha parte, não há nada entre nós de rancor, de raiva, de amargura. Eu entendi você, mas eu levei para um dia sentado no colo de Deus. Eu falei, ó, esse cara vai vir aqui. E eu falei, Senhor, pesa a mão sobre mim e sobre ele. Se o Senhor realmente estiver longe de mim, eu sei que ele está fazendo isso pelo zelo, mas ele está exagerando, mas que o Senhor pese sobre mim e sobre ele, e tenha misericórdia dos dois. Eu nunca esqueço o final da oração. O Senhor pese, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e dele, porque eu sei que ele é homem de Deus. E eu realmente, eu não guardei mágoa, mas a esposa sabe do jeito que é, né? Tem alguém que você, depois dessa cura que a gente acabou passando ontem na nossa mesa lá em casa, tem alguém que você sente no coração que você gostaria, como homem, você foi homem para bater. Eu acredito que você é homem também para se quebrantar. Quem que, às vezes, você bateu muito forte que você gostaria de falar, peraí, cara, esse aqui, depois que eu cheguei perto, ou depois que eu vi a pessoa sendo corrigida, ou tanto que eu exagerei, tem alguém que você gostaria de virar e falar, eu te peço perdão por isso? Sem entrar no detalhe de pecado, porque eu acho que não faz sentido. 2019, eu precisei fazer uma live no YouTube chamada Pastores Inglórios. Pastores sem glória, né? Para tentar mostrar para o pessoal o seguinte, eu não sou caçador de pecado de pastor, eu estou defendendo vítimas. Ah, você está sendo radical, óbvio, mas se a filha fosse sua e a esposa fosse sua, eu não seria. Então, tenha uma compaixão de mim. É um erro, é um zelo, exageradamente, mas é um zelo. E ali eu dividi quem estava cometendo o crime daqueles que estavam cometendo pecado. Mas, obviamente, que ser exposto é sofrer, né, meu amigo? Então, fazer o mundo ter
consciência de um pecado seu. E às vezes um pecado já arrependido é doloroso, entendeu? E é isso que hoje eu me arrependo e pondero. Se eu não estava focado no pecado, e se aquele pecado que eu expus já tivesse vencido? Se eu tivesse tratado. Tratado com Deus, tratado com quem interessa, entendeu? Que não é da minha conta, são 200 mil pastores no Brasil. Eu não sou gerente da santidade de ninguém. Então, pessoas que eu tinha um apreço, que me amavam, que me respeitavam, que eram da minha casa, que respingaram o meu radicalismo na época, foi o Tiago Brunet, o Luiz Hermínio e o melhor amigo que eu já tive nos meus 44 anos de idade, que é o pastor Gilberto Araújo, de Brasília também. Então, eu oro e sempre peço a Deus que gere... Olha na câmera, cara, fala direto para ele. Que gere esse ambiente, sabe? Não no meu tempo, não na força da carne, não no tempo deles, mas eu acredito que vai chegar a hora certa para a gente poder sentar na mesa e botar os pingos nos is. Com o Luiz Hermínio, esses dias a gente, mais uma vez, trocou farpas na internet. E uma das poucas coisas, reafirmei o amor, o respeito, a consideração que eu tenho por ele. Na época, a gente entrou em rota de colisão porque 8 pastores, aproximadamente, ele cobriu. Né? O pecado não era dele, mas ele, em amor aos pastores, então... Olha que loucura, cada um tem uma ferramenta. Ele tem um amor magnífico pelos pastores. Eu tenho um amor magnífico pelas vítimas. Então era só sentar e juntar as ferramentas. Vamos amar os pastores? Vamos. Vamos amar a vítima primeiro? Vamos. Aí eu rompo com o cara porque eu amo a vítima e ele rompe comigo porque ele ama o pastor. Aí a gente... Maloqueiro também era traficante. Ele já entendeu? foi maloqueiraço. Aí já era, porrada... E cada um gera o conceito teológico e a narrativa evangélica que está certo. Ele vai vender que ele está certo porque ele está recuperando pastores, eu vou me vender que eu estou certo porque eu estou apoiando vítimas. Né? E no final das contas, eu só pedi que ele me amasse ponderando o seguinte: Luiz, só entenda que o meu excesso também é reagente à omissão sua e de muitos pastores no Brasil. Então, do tipo, não me puna só apenas por radicalismo, mas também reflita sobre omissão. Por quê? Que tipo de igreja nós queríamos que existisse se um filho nosso fosse abusado? Mas tem uma coisa, nunca colocando quem é maior ou menor no abuso sexual, mas o pecado, ele te promete coisas que ele não vai bancar. E... quando você olha ponderado e com misericórdia, você vê que o cara que cometeu o pecado também é vítima. É lógico que ele vai assumir a responsabilidade, eu sou 100%. Tá? Eu não fiquei 5 anos estudando direito para dar misericórdia na disciplina. Eu dou o perdão, a disciplina é outra coisa. O perdão, Deus perdoa, mas ele disciplina do mesmo jeito. Se um cara ele trai a esposa, engravida a outra, o perdão da esposa não elimina o feto lá na barriga. Disciplina é uma coisa completamente diferente. Meus filhos têm pavor da palavra disciplina. Porque perdão eles sempre vão encontrar em mim. E perdoo sempre, por qualquer abuso que eles fizerem. A disciplina também sempre vai ser cumprida. Então, saber a diferença de perdão e disciplina é um absurdo. O que é a diferença? O perdão, eu faço você não me dever mais nada. A disciplina, eu faço você corrigir. E a correção não é comigo, é com você. Para que outros não passem por isso. Então, eu sou 100% favorável a todo tipo de disciplina. Eu mesmo, eu vi que Davi era muito chegado de Deus, e várias orações eu já pedi para o Senhor: Senhor, tem como o Senhor me corrigir? Não deixa os outros me corrigir, não, me corrija o Senhor. Nas minhas sinceras orações diante de Deus, eu falo: Senhor, se você puder, me dá prejuízo de milhões, mas não me deixa cair na mão das pessoas, não. Vai o Senhor, pode me quebrar no meio, porque eu confio na sua misericórdia, eu confio no seu amor, e eu confio que a sua correção vai me fazer ficar maior. Então, eu quero deixar isso registrado aqui, você que está assistindo. É espantoso saber a quantidade de pastores que estão envolvidos em abusos sexuais. É espantoso. Se você achou e conseguiu, né, com as suas denúncias, prender 12, não tem menos de 10 mil, irmão. E se pastores fazem isso, imagina pessoas que não são tementes a Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Nunca trate o pecado como algo que você vai ser maior que ele. Ele vai te prometer algo, não vai pagar e vai te destruir no final. Se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, você tem que lembrar de uma coisa: seu pecado te aproxima da morte. E por que a gente continua pecando? Porque Deus não nos mata na sequência. Porque se matasse, ninguém pecava. É igual soda cáustica. Ninguém bebe, a não ser o cara que já decidiu desistir. Ninguém bebe a soda porque mexer com soda não vai ter perdão. Bebeu a soda vai te corroer por dentro, certo? Você não toma. Mas por que a gente bebe refrigerante, mesmo matando 180 mil pessoas por ano? Por que a gente continua fumando, sendo que fumar mata 8 milhões de pessoas? O tabaco mata 8 milhões de pessoas por ano. Porque não mata na hora. Porque tem uns que se safam, tem uns que ficam com 90 anos fumando e não morrem. Mas o pecado vai te matar. Ou à vista, ou na prestação. Você mexe com gente indevidamente, alguém vai te dar um tiro. Então você morreu à vista. Se você não morrer à vista, você vai morrer em prestação. O que eu sugiro que você faça? Assistir nisso. Às vezes nem era com você, às vezes só queria pegar uma intriga. Que lógica é essa do Anderson e do Pablo? Que discutiram e que brigaram e que piraram. Eles estão aqui agora. Salmo 23. Prepara uma mesa na presença do meu inimigo. E Davi está falando, sabe de quem? De irmão. Davi estava falando dos irmãos. O pai, quando o profeta chega e fala, eu tenho que ungir um filho. O pai escondeu. Jessé esconde o filho. E aqueles irmãos acusaram, a prova está lá em Salmo 69. Os irmãos acusaram Davi de ser ladrão. Ele era de outra nacionalidade, pelo menos de forma materna, morava aproximadamente uns 16 quilômetros da casa do pai, não frequentava a mesa do pai. E aí quando ele fala, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, de quem que ele estava falando? Você acha que Deus ia preparar uma mesa diante do diabo, para o diabo pedir perdão? Não, estava falando de irmão. Por que unge a minha cabeça? Porque o profeta tinha que ungir a cabeça dele. E o lugar que está ali, sentado na mesa, era o lugar que ele não tinha na mesa. E às vezes a sua dureza de coração pode prejudicar muito. Você está ajudando uma vítima, mas você esqueceu que até o outro que caiu no pecado é vítima. Falando para o antes, não, falando para mim, falando para você. Se nós somos irmãos, a gente tem que ter misericórdia até o fim. Disciplina sempre. Não abra mão da disciplina, não. Peça a ela, a hora que você amadurecer com Deus, você vai pedir disciplina direto para Ele. Deus, eu quero ser disciplinado, sabe por quê? Porque não faz sentido nenhum viver com medo do que vai acontecer amanhã. É muito mais barato ser disciplinado hoje. Vai logo. Em Hebreus fala que na hora da correção é motivo de tristeza, mas produz fruto de justiça para quem exerce a correção. Eu até hoje não gosto de ser corrigido, mas eu gosto do fruto da justiça, quando eu aplico a correção que alguém me dá. Você falou do Luiz Hermínio, quero mandar um beijo para você, porque quando eu estive errado, você me corrigiu. Você teve paciência de algumas vezes ficar 40 minutos comigo no telefone e falando coisas da parte de Deus e mexendo com o meu coração. Eu sei que você ama Ele, por isso que você tocou no nome dele. E eu vejo que é tempo de reconciliação nessa nação. A gente se perdeu por causa de política. A gente se perdeu por causa de loucura. A gente se perdeu porque todo mundo agora tem voz. E E todo mundo tem gangue, né? Os seguidores viraram gangue. Então, são tribos. Se eu mandar os meus vir para cima de ti, se tu mandar os teus vir para cima de mim, entende? Uma das coisas, não sei se você lembra, alguma das frases da sua oração ontem, na mesa, tatuou minha alma, que foi, não faz sentido, Senhor, usarmos as armas que o Senhor nos deu contra os nossos irmãos. Pesado, né? Pesado. É isso. É isso. Sério, santo, focado, bíblico, mas disponível. Entende? Quando o primeiro pastor foi preso, todo mundo achou que eu ia estar celebrando, eu estava chorando. Então, assim, eu sou isso que eu estou falando, mas o Brasil, parte do Brasil, não conhece que na vida eu sou um cordeiro convertido, entende? Então, eu fiz questão de bradar como leão e parte dos irmãos me conhecem como um cara polêmico, bravo, líder do maçonaria. Mas, velho, eu sou uma manteiga derretida em cima de um cuscuz quente, velho. Disponível, acessível, entende? Mas na hora do conflito é a paixão, o zelo, quase um zelóide. Um Paulo, né, velho? O conflito Paulo e Barnabé. Paulo é pacificador.
Olha as metáforas de Paulo, são metáforas militares, entende? Então, dependendo da estrutura de vida, na hora do conflito, você vai passar a mão, entende? Mas, por exemplo, depois de 14 anos, Paulo diz o que sobre João Marcos? Traga-me ele é importante ao ministério. Então é isso, você pode errar por excesso, mas se você nasceu de novo, você vai ser realinhado, corrigido e você está disponível a isso. Você acha que você é mais pastor ou mais um cara do social? Eu sou um líder apostólico, eu sou um pastor do país, eu sou um pastor para além da paróquia, eu sou pastor além do domingo. E você pensa que a igreja falha nesse negócio de não ajudar no social? Toda omissão gera uma falsificação. A igreja não é quem deveria ser, a esquerda falsificou bondade, direitos humanos, social. A esquerda não é santa como deveria ser e a direita falsificou a nossa santidade, chamando ela de moralidade, Deus acima de tudo e por aí vai. Porque a idolatria política, porque a instituição evangélica hoje é a maior inimiga do evangelho. E toda vez que ela se omite, alguém vai fraudar a nossa identidade. Então a esquerda diz, o amor é meu, aí falsifica o amor e se torna monopólio deles. E a direita diz, olha, é só ser boa pessoa e respeitar os bons costumes. Não, parábola do filho pródigo, velho. O pai é o mesmo, ok? Aplica a parábola do filho pródigo agora, nessa guerra política, filosófica que a gente está vivendo. Quem foi é de esquerda, quem ficou é de direita, zeloso, dizimista, bolsonarista. Mas quem ficou está mais perdido do que aquele que se perdeu. Pira, mano. Tá lá assim, ó, que o que foi, gastou toda a herança, quis comer comida de porco, mas ele acessou, caindo em si. É o dia magnífico do Rema. Caindo em si, lembrou do caráter do Pai. Ele é justo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é amável. Se eu pedir perdão, ele vai me acatar. O fiel, quando volta do trabalho, diz, que barulho é esse? Uma festa, teu irmão estava morto e ressuscitou. Está lá na Bíblia, velho. E o coração dele se encheu de ódio. E Deus assim, ó, eu sou o pai dos dois e eu estou aqui. Entende? Então, o que é isso? Hoje, trazendo falsificação. Toda vez que a igreja não é quem deveria ser, e quando eu digo igreja, eu digo nós, tá? Estou falando de instituição, não. Nós nos falsificamos, dando a outro a autoridade de viver o que é nosso. É tudo nosso, velho. Justino Martin, um dos pais da igreja, falando sobre filosofia, ele disse, a verdade de Deus, esteja ela onde estiver. E ele desenvolve um conceito teológico chamado de logos espermáticos, a palavra germinadora, a palavra geminal. Se o ateu está falando a verdade, essa verdade pertence a Cristo. Ele está falando um logos parcial, Jesus é o logos total. Mas essa verdade parcial vem do logos total, pertence a Cristo, pertence à igreja. Se o demônio está falando algo que é verdadeiro, aquilo pertence a Cristo. Então tudo pertence a nós, porque tudo pertence a Cristo. A gente se omite, só quer congregar. Aí não consegue ser um cidadão do reino, entende? Em nenhuma esfera. Não consegue trabalhar para a glória de Deus, não consegue intervir na moralidade do país, não consegue pensar política, é coisa do diabo, não consegue empreender, não consegue nada. Toda vez que um cristão pede a Deus um milagre financeiro, sabe no que ele pensa, Pablo? Uma doação e não uma ideia. Oh Deus, como eu preciso de um romper financeiro. A gente imagina um cavaleiro em cima de um cavalo branco com a sacola de dinheiro indo na nossa porta e diz aqui, ó. Mas, por exemplo, esse pedido de prosperidade que você fez a Deus não poderia ser Deus te concedendo a ideia de você criar o Uber? O iFood? Ele te dando acesso a uma pessoa. É isso? Não entra, porque está travada a mente evangélica, é uma mente medíocre. Não é uma mente expandida, entende? Ele não consegue ver além do domingo. Você acha quem está mais certo, o católico ou o evangélico? Cristo. Não. O Cristo é uma pessoa, está sentado no trono, em Apocalipse 3:21, está tudo certo. Estou falando aqui embaixo. Cara, campeonato de erro, velho. Eu volto à parábola do filho pródigo, velho. Entende? Assim, ó, historicamente, eu reconheço a igreja católica como a igreja verdadeira, sociologicamente falando. Por quê, Anderson? Temos 21 séculos de igreja.
A Igreja Católica, ela pertence quase a esses 21 séculos de história. A Igreja Protestante só tem 6 séculos. Como que a prima pode ser arrogante de dizer que a irmã é falsa, entende? Então, historicamente, a Igreja Católica está... A gente pode chamar a igreja judaica de avó, a católica de filha e a protestante de neta? É, tipo isso. Porque, por exemplo, se eu for arrogante, eu estou dizendo que Lutero salvou Jesus Cristo, pô. Eu estou dizendo que o Espírito Santo falhou por 15 séculos, velho. Então, a Igreja Católica vive quase os 15 séculos, desde o início da Igreja, em Atos, mas só Lutero salvou Cristo, porque o Espírito Santo não foi poderoso de salvar o testemunho histórico da Igreja. É arrogância, pô. Eu não posso. Por que o meu problema com a inerrância bíblica? Porque a pessoa está dizendo que Deus é vítima, pô. Ou Deus é soberano ou ele é vítima, pô. Então eu não posso ser um protestante arrogante e dizer o católico não é um irmão. Velho, tem católico piedoso, velho, salvo, santo, velho. E tem pastor, velho, 10 vezes digno do inferno, cara. Por isso que eu estou dizendo, quem está certo? Cristo, pô. Se você está convertido em Cristo, velho, acabou, pô. Esteja na católica ou na evangélica, você está em Cristo. E o que você pensa do movimento de gente que nunca pisou na igreja, está com Cristo e nunca vai pisar dentro de um prédio, de uma instituição? É a mesma coisa da gente julgar que nem todo irmão pode batizar. E onde não tiver a igreja organizada? Conhece o Mário Freitas? Um missionário brasileiro de muçulmanos. Ele fundou a Mais, uma associação missionária de evangelização islâmica no mundo, e hoje ele está na Voz dos Mártires. Tem um testemunho dele, velho, de você desidratar, de tanto chorar. Ele morou 4 anos na China e ele demorou 2 anos para encontrar a primeira congregação. Ele diz, nunca mais eu reclamo, porque eu morava em Niterói, ficava 15 minutos do prédio da igreja e eu dizia que era longe. Então ele falou, eu dirigi 2 horas para ir numa mata, e na mata esconder o carro, e depois que eu escondi o carro, andar mais 2 horas com os irmãos, até achar o prédio. Quando eu achei o prédio, China, tudo orando em línguas e tal, ele falou, Espírito Santo não tem idioma, então a presença estava ali, eu já me quebrantei, daqui a pouco começa, é mandarim, né, o idioma. Mandarim. E o tradutor, eu falei, traduz tudo. E a primeira coisa que foi feita naquele culto foi o pastor chamar 2 famílias, uma sorrindo e uma chorando. E ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, é o rito da Bíblia. Rito da Bíblia? Por que aquele está chorando? Porque ele vai ter que devolver a Bíblia. E por que aquele está rindo? Porque ele vai receber a Bíblia. Como assim receber a Bíblia? Só tem uma Bíblia para a igreja toda. Nossa, e ele está chorando porque ele, numa maratona do marido, a esposa e os filhos, só conseguiram ler a Bíblia até Reis. O marido lia até perder as forças, a esposa começava, aí os filhos começavam, ele só conseguiu ler até 1 de Reis. E ele está chorando porque a Bíblia só vai poder voltar para a casa dele daqui a 3 anos. Onde que é isso? China. E o Mário testemunhou que tem igrejas perseguidas que só tem a folha de 1 Coríntios 13, que alguém traficou. Então a Bíblia não está toda lá. Esses irmãos não estão salvos? Eles usam 1 Coríntios 13 para batizar, para agradecer pelo alimento, para fazer casamento, para evitar divórcio, para tudo, entende? O único texto que se refaz na aplicação de toda a vida dos irmãos. Mas o testemunho mais brutal que o Mário deu foi um jovem de 15 anos, chinês, que, evangelizando os amigos na escola, o governo chinês foi prendeu o moleque, como um criminoso de alta periculosidade. E a mãe chorando, obviamente, a parte mais emocional, e o pai sorridente, dizendo, pastor, meu filho não vai negar Jesus. Eles já arrancaram todas as unhas, já enfiaram prego em cada dedo dos meus filhos, e a cadeia toda já se converteu. Eles vão matar o meu filho, mas meu filho não vai negar Jesus. Entende? Por isso que eu estou dizendo que no Brasil, o inimigo central do evangelho é a instituição evangélica. Porque lá eles são perseguidos pela verdadeira perseguição. Aqui nós somos perseguidos, sendo destruídos por dentro. Usando as nossas armas uns contra os outros, dizendo, a minha igreja é melhor que a sua, a minha teologia é melhor que a sua,
E, por exemplo, o nosso momento é um momento de batismo de vulnerabilidade. Todos somos arrogantes em alguma medida, todos nós erramos, todos nós temos qualidades, mas o que os pastores e os líderes evangélicos do país ainda não celebraram? Vulnerabilidade. Então, voltando ao Luiz, do tipo, é pedir demais que eu sente numa mesa e diga a ele, eu errei aqui, mas ele também diga de volta, eu errei aqui. E ali a gente diga para o povo de Deus o quão vulnerável e disponível nós somos, entende? Aí a gente estanca, amadurece, mas até então a gente está vivendo uma santidade ilusionista. A gente vende um projeto de santidade que não é santidade, pô. Porque ninguém nos vê chorar de verdade, ninguém nos vê recuar, ninguém nos vê arrependidos, entende? Ninguém nos vê dizendo, olha, eu tenho uma ferramenta, tu tem outra, o irmão tem outra. Mas se a gente se humilhar, se a gente for vulnerável, a gente vai ter juntos uma caixa de ferramentas. Porque, vamos lá, sabe qual é o meu sonho? E talvez o meu descontrole do meu radicalismo, porque o meu sonho era a caixa de ferramentas. Pô, um pastor abusou. Juntos, 10 pastores, um conselho nacional, independente da placa da instituição. Olha, vamos agir? Vamos. Todos nós unidos. Lista de prioridade. A vítima primeiro, os pais, a família, a igreja local, o plano para restaurar a igreja local, a família do pastor abusador e, por último, todos nós iremos visitar na cadeia o pastor para saber se é um obstinado ou um arrependido. Fechou o ciclo. O diabo não ganharia nenhum espaço entre nós. Mas não é assim. Eu vou ficar com a vítima, tu vai ficar com o pastor, a gente vai sair na porrada, eu vou vender você como um omisso, vagabundo, tu vai me vender como profeta do caos, radical, perseguidor da igreja, e o corpo não ganha, porque a gente vai viver de gangue. Os torcedores do Anderson Silva, os torcedores do Pablo, os torcedores do Luiz, os torcedores do fulano, os torcedores da vítima, e o diabo continua sabatinando e a gente não ganha, velho. Então, assim, quando eu digo a você que o que eu mais amo no Evangelho é a cristologia, porque esse Deus potente se fez vulnerável, velho. Ele nasceu ser humano, velho. Tem noção disso, mano? Isso é um baita do ensino dizendo assim, ó, eu decidi ser vulnerável. Isso precisa ser uma característica da personalidade de vocês. Vocês vão errar, mas vocês precisam ser batizados de vulnerabilidade. Eu fui, entende? Ele chorou, ele mostrou raiva, ele saiu na porrada com os mercadores do templo, velho. Porque está escrito que ele pegou um chicote. Mas ninguém entra no shopping center quebrando a loja do povo e o povo, ó, quebra aí. Não, saiu na porrada, velho. Entendeu? Você não vai quebrar meu negócio. E Jesus saiu na porrada com os caras. E não houve dolo, velho. Ele não pecou, entende? Então a gente não consegue, a gente quer ser divino como Jesus é. Mas a gente não consegue ser humano como Jesus foi. Essa aí é brabo. Bom. Você vai pegar um negócio dentro dessa caixa aí e o primeiro sentimento que vier, você me explica. Eita, corrente. E aí, qual o sentimento de pegar essa corrente? Nós não somos hoje o que nós aparentamos ser sem a consequência dessas prisões do passado, seja elas quais forem. Nós também somos uma projeção daquilo que nos aconteceu. Eu falo muito isso com a minha esposa. Nós somos resultado dos nossos intercâmbios. Nenhuma experiência que a gente teve no passado está desassociada daquilo que nós somos hoje. Às vezes uma crise num casamento, nada tem a ver com casamento. Tem a ver com excesso de passado, né? Eu sou um cara que sou contra o namoro. Porque, sei lá, você namorou 50 vezes. As suas melhores experiências no namoro são prejuízo para um casamento. Você vai comparar beijo, tamanho da genitália, não beijava assim, não fazia assado. Então, as nossas neuroses hoje é porque a gente não é honesto com a intervenção do passado. Excesso de passado impede a gente de viver a plenitude hoje da nossa identidade. Então, eu sei, órfão de pai vivo, passei fome até os 18, 10 anos de idade, minha mãe chorando, dizendo, por que você não é normal como todas as crianças? Porque eu estava
Com 10 anos de idade, ouvindo Tribo de Jah, Babilônia em Chamas. 11 anos, ouvindo Planet Hemp, Sepultura, Metallica, tipo... Eu lembro do áudio falando pra você no WhatsApp. Você quer ser um irmão problemático. Se eu soubesse que a sua mãe tinha falado isso, eu ia voltar para minha quinta série e falar igual sua mãe dizia. Ó, pra você ter ideia, a experiência mais marcante que eu tive com a orfandade do meu pai é uma orfandade de um pai vivo, tá? Hoje arrependido, um homem de Deus, pastor também. Mas olha só, quando ele fugiu de Maceió para Brasília, ele falou, me encontre quarta-feira na praça tal, 10 da manhã. Aí eu fui. Aí tô lá, né? Pô, vou encontrar meu pai, porque ele sumia e quando ele aparecia era com dinheiro de compra ou compra. Então, velho, eu lembro, o cheiro do refrigerante me faz chorar. Eu estava num hotel esses dias, aí estava na fila ali, velho, aí veio a bandeja de presunto, aí já vem o cheiro, velho, da fome, sabe? O meu excesso de cuidar do órfão, hoje eu estou financeiramente ilimitado, porque todos os milhões que eu já fiz, radicalmente, eu entreguei para o órfão. Até então eu achava que era só generosidade, mas também é reação a esse lugar que eu vivi. Então, eu odeio a pobreza, eu odeio a fome, eu odeio ver uma criança sofrer. Então, cara, a coisa mais maravilhosa que meu pai levava era o pacote de presunto num papelão. O cheiro, sabe? E eu na fila ali chorando, dizendo, putz, velho. Aí voltando à praça, deu 11, deu 12, deu 13, 14, 15, 17 horas, 18, 19, 20, 21, 22 horas, 12 horas depois, eu disse, eu acho que meu pai não vem não. Aí fui para casa, e a casa da mãe dele era caminho, eu falei, ô vó, meu pai mandou ir 10 da manhã lá na praça, e ele não foi, vai dar 11 horas da noite. Ô meu filho, seu pai foi embora para Brasília, deixou aqui um envelope para você com R$200. Aí me entregou. Então, eu preciso ser honesto, né? Parte do meu radicalismo e amor aos vulneráveis, ele vem desse lugar de desamparo. Então, quanto mais eu entendo, mais eu me curo e mais se torna eficaz. E às vezes o outro não tem nada a ver com o meu excesso. Então, por isso que eu sempre estou remodelando, reposicionando, santificando, dizendo, eu tenho que fazer isso, mas não precisa ser com esse excesso. Porque, muito mais claro hoje, a orfandade, o autismo, minha aparência, minhas preferências, né? Rock and roll, motociclista, então eu já estou disposto para a treta. Não demora muito, bora. Olhou torto, eu já estou indo para a porrada, entende? Então eu preciso frear, porque sou um cara amoroso. Eu sempre brinco, né? A parte da igreja me conhece como um cara brutal publicamente, mas eu sou manso na vida comum. Minha esposa é conhecida como uma mulher mansa publicamente e ela é mais brava que eu na vida, entende? Então, assim, a gente precisa, na vulnerabilidade, mostrar todos os nossos lados, bom, ruim, vulnerável ou não, dizendo, olha, até o que você acha que é um erro em mim, é um erro de verdade. Entende? Que sem você, para mim hoje, tá? A vulnerabilidade, Pablo, ela não é um defeito. Ela é talvez a maior qualidade que nós possamos ter, porque a vulnerabilidade inaugura a comunidade é a cura do mundo. Gênesis 4:9, Deus fez a pergunta mais importante que define a nossa sociologia. Como o ser humano se portará diante da vida e do outro. Sabe qual foi? Caim, onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu, acaso sou eu, guardador do meu irmão, tutor do meu irmão, protetor do meu irmão? E saiu, velho. Primeiro vida louca da história. Peitou Deus, velho. Imagina. Porque se Deus fala comigo, tô nem aí. Eu sou protetor dele. Que é a resposta que Cristo respondeu, o unigênito, se tornando primogênito e nos faz responder na mesma qualidade dele. Deus perguntou para Jesus, cadê o Anderson? Está aqui. Eu sou o guardador do meu irmão. Então a comunidade é a cura do mundo, velho. Eu não posso ser melhor sem você.
sem você, sem o Francisco, eu sou pior do que eu sou. A única possibilidade de eu ser melhor do que eu sou, ou acessar o planejamento de Deus para mim, é viver em comunidade. Mas eu não vou viver comunidade sendo o bichão, o forte, o cabuloso, o brutal. Não, eu tenho que atingir um nível de excelência. Mas aqueles que me cercam precisam ver meu lado humano, porque é isso que batiza a comunidade. Pô, aquele cara é top no desempenho dele, mas ele é gente. Eu sei onde ele chora, eu sei o que fere ele, eu sei onde ele dói. Nós já choramos juntos, já oramos juntos. Porque, por exemplo, esse momento aqui, ele vai ser incompreensível para muitas pessoas. E o que eu vou responder? Não sei o que você vai responder. Pô, Pablo, tu sentou com esse cara? Pô, Anderson, tu sentou com esse cara depois dessa treta toda? Sabe qual vai ser a minha resposta? É porque vocês não comeram, choraram e oraram os 4 dias que eu. Na mesa. O lugar da verdade. Porque Jesus gostava mais de comer do que de pregar. Porque o coração não se revela no púlpito. O coração se revela na mesa. Essa vai ser a minha resposta também. É isso. Já fique registrado. Você quer me perguntar alguma coisa? Que você é perturbado da cabeça, eu sei. Você só não tem tatuagem. Eu tenho aqui, ó, Mateus 24:14. Então, eu mais facilmente vou ser internado no manicômio do que você, porque já tem cara de doido. Mas em 2018, que foi o nosso primeiro contato, eu tive acesso a uma das suas primeiras vendas. Você todo feliz, pegou o celular dizendo, ô pastorzão, dá uma olhada aqui. 1.150.000, eu acho. Felizão da vida. Falei, pô, que top, mano. Parabéns, Deus é bom. Aí eu vim esses dias aqui para Alphaville e você me hospedou nos seus apartamentos, num prédio ali, que nesse edifício você tem 18 unidades num prédio só. Então, só isso para mim já é dizendo, ô louco, mano, eu conheci esse cara em 2018. 2018 para 2025 são 7 anos. Qual a fonte dessa capacidade visionária e empreendedora? A fonte? Meu pai, apesar da gente não ter convivido muito, ele me ensinou a malícia, sabe assim? Ele me ensinou a vender, ele me ensinou a malícia. Minha mãe me ensinou a sabedoria através de provérbios. Ela escrevia todos os versículos de provérbios. Eu contei por baixo, talvez eu devo ter lido mais de 400 vezes o livro de provérbios. Acho que é o que eu mais li de todos. Eu vim de escola pública, meus pais separaram quando eu tinha 6 anos. Eu idealizava ser rico igual um tio. E eu achava que era impossível ser rico igual um tio que eu tenho, que é irmão do meu pai. E aí eu fui ver que a riqueza não tinha nada a ver com o dinheiro. A Bíblia tem 2.000 menções sobre dinheiro. Uma vez a gente dividiu um palco num lugar ali em Americana, e eu vi o Senhor falando, eu te chamei foi para isso. Quando eu era instrutor na Brasil Telecom, ele falava para mim, pode ensinar sobre riqueza que você é rico. Eu chorava, porque eu falava e as pessoas debochavam. A história que a minha mãe mais contou para mim toda a minha vida foi a do José do Egito. E ela ficava irritada porque ela falava, agora eu vou te contar a de Abraão. E eu falava, eu não quero ouvir, eu quero a do José. E eu não sei se isso tem alguma ligação com aquilo que Deus me chamou, mas eu não queria ouvir outra história. Eu não sei te falar quantas vezes eu fui dormir e apaguei ouvindo essa história da boca dela. Hoje eu recebi essa foto aqui. E essa foto, a primeira coisa que eu tive vontade de fazer foi mandar para minha mãe. Que é eu abraçado comigo mesmo, com 12 anos de idade. Aí eu, mãe, você lembra dessa foto? Primeiro eu perguntei, você sabe quem é? Ela falou, claro, essa camisa era emprestada. Caramba. Aqui, ó, a camisa era emprestada e o cara daqui tá vestindo um terno de 50 mil reais. Eu trabalhei
multinacional e tudo, mas eu reconheço o favor de Deus. Eu posso contar a minha história, mas não consigo explicar o que aconteceu. Eu só tenho uma coisa, eu só amo o Senhor, não amo mais nada. E não é radicalismo, eu não tenho mais nada no coração. Assim como você quer ajudar a vítima, eu quero ajudar o povo, porque esse negócio era o que destruía minha alma, sabe? Assim como eu tive uma família com divórcio, o que eu quero ajudar é quem está passando por isso. Assim como eu me sentia incapaz de aprender as coisas, que eu quero é ensinar a pessoa a aprender. Então, tudo aquilo que foi minha dor é aquilo que é meu propósito. Como a Bíblia me libertou, eu quero esfregar ela na cara da pessoa. Assim. Todos os negócios que eu tenho. Estou nem aí que alguém vai achar se eu estou falando isso. Mas eu não presto duas coisas, eu só faço uma coisa: o rei. Eu repudio com a minha alma está de tatuagem. E aquilo que eu repudiei, eu tive que fazer lá no Monte Sinai. E todo mundo que anda comigo está tatuado aqui no pulso. E a gente tatuou aqui no pulso. Mateus 24:14. Porque eu não vou morrer sem ver Jesus voltando, entende? E eu te agradeço porque você me bateu tanto. E aquilo me fez ficar mais forte. Eu vi o zelo. Eu tinha vontade de te ver na rua, te meter a porrada, sabe? Assim, de irmão mesmo. Não de maldade para te matar ou nada. Mas todas as vezes que eu apanhei, Deus é minha testemunha, que eu agradeci para Ele. Eu falei, eu sou um cara mais forte. Se te impressionou 18 apartamentos, um dia você vai descobrir o que tem acontecido. Coisas que eu nem falo para as pessoas. O Senhor tem me colocado em negócios que eu nunca contei para ninguém. O Senhor tem me dado coisas que Ele tem se alegrado em ver eu servindo os outros. Eu nem conto, nem falo. Porque tem coisa que Ele fala, isso aqui não é dar conta de ninguém, é só meu e seu. Então eu percebi que quando... Acho que uma das coisas mais ricas que eu já aprendi na palavra foi não pedir para mim, pedir para os outros. Quando Salomão pede para Deus, ele não pediu para ele. Ele pediu para ter um coração com entendimento, para julgar e governar um povo. E Deus fala, como você não pediu para você uma vez, quando você não pediu para você, como você não fez por você, eu te dou tudo. E nunca existiu alguém tão sábio, e nunca vai existir alguém tão sábio. Um dia meus olhos se abriram para essa mensagem. E eu nunca mais pedi nada para mim. E eu só ensino para quem anda comigo, não peça nada para você. Eu adoro ver crise de pessoas com crise financeira, porque é ali onde o Senhor fala. É na busca que você aumenta a sua fé. É no vazio que você acha Ele. Então, às vezes eu fico passeando nessa cidade onde o Senhor me colocou como autoridade aqui. E eu vejo esse tanto de patrimônio, esse tanto de coisa. E tem gente que fala, como é que é a sensação de ter isso? Eu não aguento ficar olhando para essas coisas, porque eu quero viver a próxima loucura com ele, sabe? Prédio não me prende. Não tem rede social. Na política, o dia que derrubaram a minha rede social, ficou todo mundo apavorado assistindo aquela cena. O que você tem a dizer? Eu falei, eu só quero dormir pela primeira vez sem essa rede social. E fui dormir e falei, o Senhor está sempre comigo. Aí o Senhor falou, dorme mesmo, que agora vai ficar 10 vezes pior o que fizeram contra você. Porque eles fizeram contra mim. Cara, nunca dormi tão bem na minha vida. Então, consigo explicar de onde eu saí, consigo explicar o que eu estou vivendo, mas eu não consigo explicar como é que Ele colocou tanta coisa na minha mão. Mas eu posso te dar uma pista. Se você se deleitar na presença dEle, conforme tem um portal em Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, que tenha extremo prazer nele, e Ele realizará os desejos do seu coração. Um dia eu tomei um susto, exatamente na porta de um lugar hoje onde eu tenho um prédio de 100 milhões de reais. Na porta desse prédio. Um dia eu estava numa Land Rover, passou um Camaro e era um carro dos meus sonhos. E eu olhei para aquilo e pensei, por que eu não comprei esse carro?
Aí o Senhor falou no meu coração, eu te fiz prosperar tanto, e você focou tanto nas minhas coisas, que você esqueceu dos seus sonhos. E aí, até uma brincadeira entre nós, que nem dado eu aceito um Camaro. Nem dado. Nem de graça, nem dado. Pessoal, estou querendo te dar, eu rejeito, porque eu não quero um Camaro. Porque ali o Senhor ministrou no meu coração. Você abriu mão dos seus sonhos para viver aquilo que eu coloquei dentro do seu coração. Eu queria ser advogado e não fui. Eu queria ser delegado da Polícia Federal e não fui. Meu pai queria que eu fosse médico, eu não fui. Eu queria ser um grande empreendedor e também não sou. Eu nem vou na empresa. Por quê? Porque o Senhor falou, é assim que eu quero. E eu me posicionei com Ele. Então, eu sei explicar como é que faz para ter o favor de Deus, mas eu não sei explicar como é que eu cheguei até aqui. É como se eu estivesse acordando todo dia na vida de outra pessoa. Eu sei que o favor de Deus vem com a semente, chama obediência, cumprir da justiça de Deus. E eu acredito, eu sou um cara muito inteligente, muito sábio. Eu queria um dia ter parado você lá em Brasília para te falar, cara, eu aprendi que eu também era justiceiro igual você. Foi, né? Que eu sei que é um novo tempo. Isso aqui é um novo tempo, não para você, não para mim, mas para o povo. Tem gente que vai se retorcer. Tem gente que até morreu feliz com a nossa briga, vai estar retorcendo lá no túmulo. Mas o Senhor está nos usando como teste para transformar a vida de outras pessoas. Amém. Eu queria te parar na campanha de 2022. Eu pousava toda hora lá em Brasília. Eu falei, eu tenho que achar o Anderson e contar para ele que não é ser justiceiro, mas ser a justiça. Porque o Senhor ministrou, para de bater nos outros. Ele falou isso para mim. As suas visões que você tem sobre mim não interessa para mais ninguém. É um relacionamento meu e seu. Não interessa para os outros. Eles não vão entender. E eu queria ter te parado. E eu te peço perdão por não ter te parado, porque ele mandou eu arrumar um jeito. E eu até te mandei mensagem, você ficava doido pra cima de mim. Mas eu tinha que ter feito do jeito que ele mandou. Fala pro Anderson que justiça é diferente de ser justiceiro. Justiça é cumprir uma palavra que eu coloquei nele. Eu acho que você tinha que ganhar uma medalha de herói, de ter prendido tantos pastores, de ter cuidado de tantas vítimas. E agora você precisa de algo. Você precisa de um cuidado da parte dele. Você fez muita coisa por ele, mas você obstinou em ir além. A gente aprendeu muito com isso. Eu aprendi te vendo. Que eu falava, eu não vou fazer isso porque ele vai colher muita energia que vem disso. Então, meu irmão, te chamo de irmão. Se você é o cara que saiu de casa ou é o cara que ficou, não interessa. A casa está em festa. No filho pródigo. Se você é o cara que foi embora e destruiu com tudo, na sua obstinação e eu fiquei, diferente do filho que ficou, que encheu o coração de ódio, eu encho meu coração de alegria de ver você de volta. Se eu sou o filho pródigo, que você não tenha ódio, né, de eu estar voltando, mas de todo jeito, que a casa esteja cheia com seus filhos, que as nossas diferenças caiam, que aqueles que têm raiva de você, eu me proponho, eu te falei o que vou fazer. Eu estou pronto para armar você, porque você é uma bomba nuclear do reino. Eu estou pronto para pegar meu telefone e ligar para todo mundo que você foi lá e bateu de forma exagerada. Merecia apanhar a maioria. Mas quando você exagera na dose, você pode até invalidar a sentença do cara. Lembra sempre disso. Jesus não levou 40 chicotadas. Quantas que ele levou? 39. Para não ter a possibilidade de tomar 41. Sempre que você for disciplinar alguém, que você for cumprir a justiça, sempre tem o último ato de misericórdia, descontar a última batida, para você nunca bater na medida e nem passar da medida. Eu vou pegar o telefone e vou ligar. Vou ligar para o Brunet. Brunet, tem algo que tem que acontecer na sua casa que aconteceu na minha. Você precisa disso. Vou ligar para o Luiz, vou ligar para todo mundo. Você falou o nome, o outro de Brasília eu não conheço, mas eu vou ter esse trabalho. Eu estou aqui para resolver o problema, para a gente ter a festa em casa, entende? Amém. É tudo sobre o reino. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por você ter vindo esses dias. Que aquilo que o mundo espiritual estava te pesando, que você seja um libertador nisso. Que você cresça e seja um dos homens mais prósperos desse lugar, dessa nação. Eu vou te falar por quê. Porque carregar a obra social nas suas costas, você só vai adoecer. Mas levantar pessoas que não aceitam ver ninguém na necessidade, isso vai te engrandecer, vai te alegrar e vai trazer vida dentro da sua casa.
Eu nunca deixei de viver no desfrute por nada, mas também nunca virei para ninguém que estava necessitado e falei, não vou ajudar. Então, eu quero terminar esse encontro em qualquer perspectiva. Eu não sou o filho que ficou em casa, que eu prefiro ser aquele que saiu. O cara que saiu é o reinante, o que ficou é o religioso. Só que em qualquer contexto, os dois filhos, como não chegaram num acordo, os dois estão errados. Só que um descobriu o pai, o outro rejeitou não só o irmão, mas rejeitou o pai também. Eu quero que você saiba que é um tempo diferente para a nossa igreja. Eu acho que não faz mais sentido. Quando eu falo nossa igreja, apesar de eu não estar dentro de um prédio, eu sou igreja. Eu financio obras que são igrejas verdadeiras. Eu, nas minhas últimas viagens, só tenho buscado o mover de Deus. E eu quero que você se sinta curado, amado, protegido e que a gente aprenda, que o nosso povo amadureça o mais rápido possível, porque eu tatuei isso aqui, ó, repudiando tatuagem, porque aqui está escrito que vai se levantar uma nação em testemunho e o reino, então depois disso vem o fim. Eu sou o testemunho do reino. Eu sou testemunho que cristão não é retardado. Eu sou testemunho que Deus muda a realidade do cristão. E o Senhor tem me ensinado muito. E você foi um dos que eu mais aprendi. Aprendi com muita raiva, mas eu aprendi. E eu quero que você cresça em nobreza. Que esses dias que você teve aqui em Alphaville de restauração, restaure uma nação. Você é muito amado, amo você. Me perdoa por cada palavra que eu falei indevida sua, ao seu respeito. Apesar da gente já ter resolvido. Eu acho que essa vulnerabilidade pública pode transformar muitos corações. Amo você de verdade. Vai depois do fim. Glória a Deus. Grande dia. A gente ama. O diabo não tem lugar entre nós. Glória a Deus. Tira a foto aí. Pode ficar sentado aí. Senta de lá, deixa eu sentar do lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos juntos até depois do fim. A cuidar da sua vida.